Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um mundo que é muito fantástico, mas que a gente quase não os enxerga, que é o mundo dos micro-organismos. Mesmo que a gente não os veja, eles influenciam muito em nossas vidas, e para retratar um pouco dessa relação, nós vamos conversar um pouco sobre uma doença, que é a toxoplasmose. Para começar a falar sobre o assunto, nós vamos nos perguntar o que é a toxoplasmose. A toxoplasmose ela é uma doença infecciosa, não é contagiosa, sistêmica e muito comum, mas as suas manifestações clínicas elas são raras. Então, ela é considerada uma importante zoonose do ponto de vista da saúde pública. A distribuição geográfica da toxoplasmose ela vai ser considerada como mundial, sendo uma das zoonoses mais difundidas por todo o mundo. Ela também vai ser caracterizada por uma das infecções parasitárias negligenciadas, onde os casos agudos eles são geralmente limitados e com baixa incidência, e os casos crônicos eles apresentam uma estimativa de que a prevalência varia de 10 a 75% da população de diversos países do mundo. Atualmente no nosso país, nós podemos encontrar uma incidência que estão entre as mais altas descritas na literatura. Contudo, ocorre uma indisponibilidade ou fragilidade das informações, e isso prejudica a análise da situação de saúde e a tomada de decisões baseadas em evidências. Ok, mas quem será o responsável por todas essas situações que eu citei anteriormente? Quem é o agente etiológico dessa doença? Bom, a toxoplasmose ela tem como agente infeccioso o Toxoplasma gondii, que é uma espécie de protozoário, que ele é parasito intracelular obrigatório e ele infecta grande variedade de aves e mamíferos, inclusive o homem. As formas infectantes do Toxoplasma gondii vão ser divididas em três: traquizoíto, bradizoíto e oocisto. A forma traquizoíto é uma forma que é encontrada durante a fase aguda da infecção, e ela vai apresentar uma forma de arco, que lembra bastante uma banana ou uma meia-lua. E uma extremidade ela vai ser mais afinalada e a outra mais arredondada, medindo cerca mais ou menos de 2 a 6 micrômetros. E também vai ter um núcleo que vai ser mais ou menos posicionado no centro dessa estrutura. Já a forma bradizoíto, ela é uma forma que é encontrada em vários tecidos, como tecidos musculares, esqueléticos, cardíacos, nervoso, retina, e geralmente é encontrada durante a fase crônica da infecção. O tamanho do cisto ele vai variar dependendo da célula parasitada e do número de esporozoítos no interior, podendo atingir até 200 micrômetros. Já os oocistos, eles são a forma de resistência, que possui uma grande parede dupla que é bastante resistente às condições do meio ambiente. Os oocistos eles são produzidos nas células intestinais dos felídeos, que não estão imunes, e eliminados imaturos junto com as fezes desses felídeos. Os oocistos eles são esféricos e vão medir cerca de 11 a 12,5 micrômetros. A infecção pelo toxoplasma ela é muito comum no homem, nos animais domésticos e também nos animais silvestres. A toxoplasmose ela pode ser transmitida de forma adquirida ou de forma congênita. E dessas, três se sobressaem. A primeira sendo pela ingestão de carne crua ou mal cozida de animais que foram parasitados, então que contém esses cistos teciduais, especialmente as carnes de porco, boi e de carneiro. Também pode ser pela ingestão de oocistos contaminantes na água e alimentos, que são provenientes do solo ou do lixo ou de qualquer local onde os felinos, que são principalmente os gatos, que a gente conhece e tem contato, defecaram. Ou também por uma transmissão direta, afetando sobretudo crianças pelo manuseio da terra, areia, pelo fato de elas brincarem nesses locais. Ou, por último, de forma transplacentária do protozoário, que acontece quando as mulheres elas se infectam entre a concepção e o sexto mês de gestação. Essa doença ela não é transmitida diretamente de um indivíduo para o outro, exceto, como eu disse, no útero. E quando se trata das manifestações, normalmente o quadro clínico surge de 10 a 23 dias após a infecção por carne mal cozida, e de 5 a 20 dias quando associada à ingestão de oocistos. A maioria dos indivíduos adultos toleram o parasitismo,
tornando a infecção primária frequentemente assintomática ou pouco sintomática. Portanto, a forma adquirida é geralmente benigna, com linfadenopatia localizada ou generalizada e, às vezes, febre. As manifestações graves incluem sinais cerebrais, pneumotite, comprometimento muscular generalizado e morte. A toxoplasmose congênita determina o processo fetal agudo, subagudo ou crônico, com altas taxas de morbidade e mortalidade do feto. As lesões oculares e cerebrais são encontradas em alta proporção nos pacientes com toxoplasmose congênita. Aqui, vale a pena abrir um adendo sobre a toxoplasmose gestacional, pois há uma certa prevalência da toxoplasmose no grupo de gestantes, sendo que ela varia muito de um país para o outro, estando relacionada a diferentes hábitos alimentares, variações climáticas e condições sociodemográficas. O rastreamento sorológico no pré-natal da Atenção Primária à Saúde, a APS, identifica gestantes suscetíveis à toxoplasmose e detecta precocemente os casos de infecção aguda recente. Os métodos utilizados para a confirmação dos casos têm sido a sorologia IgM e IgG, e também a avidez de IgG. Portanto, é imprescindível o rastreamento sorológico no início do acompanhamento do pré-natal ou até mesmo no momento da intenção de engravidar. A seguir, serão dispostos os critérios para a classificação de casos suspeitos, confirmados ou descartados de toxoplasmose gestacional. O diagnóstico de toxoplasmose é muito complexo, sendo, em muitos casos, difícil de distinguir a infecção aguda da crônica, e deve ser fundamentado na associação entre as manifestações clínicas, risco para o adoecimento e a confirmação por meio de estudos sorológicos. O rastreamento sorológico permite a identificação de gestantes suscetíveis para o segmento posterior, com vistas à prevenção da infecção aguda por meio de medidas de prevenção primária e a detecção precoce. Atualmente, anticorpos contra antígenos de esporozoítas de Toxoplasma gondii podem ser detectados em soro e em saliva de pacientes, permitindo identificar se a infecção ocorreu pela ingestão de cistos ou pela ingestão de oocistos do parasito. Esta metodologia pode auxiliar de sobremaneira na investigação da fonte e modo de infecção em surtos. Entretanto, ainda não está disponível comercialmente. O diagnóstico é baseado principalmente em métodos indiretos, como a sorologia, mas também em métodos de detecção direta do parasito, podendo ser necessário muitas vezes combinar métodos diferentes para alcançar a avaliação adequada. Já o tratamento da toxoplasmose, quando realizado na gestante com infecção aguda durante o pré-natal, previne ou ameniza o aparecimento da doença em seus filhos. E quando realizado na criança, após o nascimento, impede que o parasita se multiplique no organismo e combate os fenômenos inflamatórios, evitando ou amenizando o surgimento de sequelas indesejáveis. Os medicamentos conhecidos no momento não curam a doença, pois os cistos continuam no organismo, mas são eficazes do período de infecção aguda, interferindo na multiplicação do parasito. O tratamento da doença é disponibilizado pelo Ministério da Saúde e está disponível nas unidades básicas de saúde, por meio dos medicamentos: a espiramicina, comprimido, a pirimetamina e a sulfadiazina. Para a retirada dos medicamentos, o paciente deve comparecer a uma das unidades de referências, portando os documentos gerais. Bom, e como podemos prevenir? Como forma de prevenção e controle, se tem os exames de pré-natal e teste do pezinho, cozinhar bem os alimentos, sobretudo as carnes, ferver ou filtrar a água antes de ser ingerida, tratar adequadamente os gatos, devem comer alimentos secos, enlatados e fervidos, proteger os locais de recreação infantil contra o acesso desses animais, lavar as mãos antes das refeições e evitar que as crianças brinquem na areia ou na terra. Viu só como serizinhos tão pequenos podem nos causar algumas complicações?
Mas, tendo os conhecimentos necessários e tomando os cuidados certos, eles podem ser muito mais interessantes do que empecilhos.